Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Iniciando esse vídeo, amados, agradecendo a minha amada Rita de Cássia Gazer, de Cotia, São Paulo. Muito obrigado, meu amor, os presentes chegaram. Eu e o Milton ficamos muito felizes. Muito obrigado mesmo. Especialmente pelo café. Já experimentei, aprovadíssimo. Vai seguir logo aí a foto desse café maravilhoso que você mandou para mim, tá bom? Amados, um beijo também para Bruno Gama, de Brasília. Beijos, Bruno. E Maria Dilma. Beijo, Maria. Bem, amados, hoje nós vamos falar exclusivamente de micro orquídeas, ok? Então, as minis e micro orquídeas, elas sofreram uma mudança drástica. Por quê? Quando os desbravadores, eu sempre vou estar tocando nesse assunto, que são aqueles botânicos, mateiros, podemos chamar até de mateiros, porque eles iam nos matos coletar plantas para descrevê-las, né? Porque se tornou um artigo de luxo na Europa, no ano de 1800, aquela época, era tipo uma corrida da orquídea, era status descrever novas espécies, era para a realeza, era para agradar a corte. Então se investiu muito em navegação, né? Nesse intuito de descrever novas espécies de orquídeas para a família Orquidácea, né? Novos gêneros e espécies de orquídeas. E como o nosso continente americano é riquíssimo em orquídeas, os europeus viam loucos, né? Eufóricos, para cá para tentar descobrir novas espécies. E naquela época, como eu sempre falo, não existia tecnologia, não existia informação, não existia tanto conhecimento como nós temos hoje, tá? Falando em conhecimento, antes de eu continuar, eu quero pedir para vocês, quem puder, tem um site chamado Wikipedia, Enciclopédia Livre. Esse site, ele é fantástico, é um site de informações variadas e de cunho científico, então não é baboseira, entende? Então quando você entra nesse site, você tem certeza do que você está vendo ali, tá? São informações reais, sempre está atualizando, e esse site, para que ele possa existir, eles pedem uma doação, tá? Eu vou começar a doar, já tinha pensado nisso. Você pode doar R$10, R$20, não importa o valor, você pode doar. Para que o site fique ativo, certo? Porque é um site assim que não tem, eles não vendem produtos, então eles não têm como ganhar dinheiro. E, amados, informação não tem preço. Informação não tem preço, conhecimento não tem preço. Tudo que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu através de um curso ou alguém te passou informação, não tem dinheiro que pague no mundo, porque é algo que nunca ninguém vai conseguir tirar de você. Essa camisa aqui alguém pode arrancar de mim, esse óculos, certo? Pode tirar qualquer coisa material da minha pessoa, mas conhecimento nunca vão conseguir tirar. Então, quem puder ajudar, entra no site lá, tem as informações de como doar. Você pode doar por cartão de crédito, você pode doar por boleto bancário, certo? Então façam isso para que o site ele continue ativo, passando informações para vocês. Inclusive, muitas informações que eu tenho, eu pego desse site, porque nem tudo a gente tem acesso. Nós não temos material didático, livros, né? A maioria dos trabalhos são feitos em inglês, certo? Então, eu não sei falar inglês. Na verdade, eu não tenho tesão nenhum por inglês, né? Mas eu deveria aprender para, talvez, abranger os contatos de conhecimento, de divulgação e etc e tal. Mas vamos que vamos. Então, amados, Wikipédia, Enciclopédia Livre. Quem puder ajudar, ajuda. E se você precisar de alguma informação, honey, vai lá, que é babado, correria e confusão, tá certo? Como eu havia falado, antigamente não existia toda essa tecnologia, essa base científica que nós temos hoje. Inclusive, a partir do ano de 2000, começou-se um trabalho, né, de estudo genético da família Orquidácea para distinguir melhor os gêneros e espécies. Eu discordo plenamente sobre muitas coisas que foram feitas. Mas, por exemplo, esse trabalho genético que foi feito abriu um leque de possibilidades para a família Orquidácea, especialmente quando se trata do gênero
Pleurothallis, que era um gênero muito grande. Por que eu estou falando era um gênero muito grande? Porque antigamente tudo era descrito como Pleurothallis, tudo. Todas as plantas pequenininhas, as plantas com cachos miúdos, flores pequenas, né? Então tudo era descrito como Pleurothallis. Então isso daqui já foi Pleurothallis, isso daqui já foi Pleurothallis, né? E hoje em dia, através do estudo genético, né, por incrível que pareça, essas plantas foram separadas. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi desmembrar o gênero Pleurothallis, né? Foi criar gêneros específicos para cada grupo de planta. Um gênero muito apreciado, muito conhecido, é visível em várias coleções, é muito reproduzido, é o gênero Acianthera. Então, o gênero Acianthera, muitas pessoas têm essas orquídeas em casa, certo? A Acianthera foi... Na verdade, o gênero Acianthera, ele foi... Como se fala? Ele foi proposto em 1842. Mas naquela época, as pessoas tinham medo dessa coisa de diferente, né? Então, eles não aceitaram a proposta para que as plantas do gênero Acianthera ficassem no gênero Acianthera. Eles deixaram no gênero Pleurothallis. Aí, depois do estudo genético, aí não tiveram jeito, tiveram que aceitar que o gênero Acianthera é a parte, né? Então, o gênero Acianthera tem aproximadamente 218 espécies, certo? São facilmente identificadas, né? Por quê? O que vai separar a Acianthera do Pleurothallis, né? A morfologia do vegetal, apesar que ela assume vários tipos de morfologia vegetal, a taxonomia das flores, os detalhes, coluna, labelo, haste floral, muitas coisas faz com que essa planta se diferencie das demais plantas. E com o estudo genético, percebeu-se mais ainda que se trata de um gênero completamente à parte. Então, essa Acianthera aqui eu não sei o nome porque ainda não floresceu, mas essa daqui é bem comum, que é a Acianthera amosa, tá certo? Então, já vi muito dessas plantas em exposições, certo? Essa é a Acianthera glumácea, que dá um cachinho amarelo, que as flores é igual um biquinho laranja, tá certo? Essa é a Acianthera recurva, que é muito conhecida, tem folhas grossas. Essa planta, a Acianthera recurva, ela assume várias proporções no vegetal. Às vezes dá um vegetal menor, mais delicado, e às vezes dá um vegetal mais tenro, mais grosso e mais expressivo, tá certo? Essa Acianthera meu irmão mostrou recentemente no Facebook, só que eu esqueci de pegar o nome para vocês. Inclusive eu preciso até pegar o nome dela, porque eu preciso identificá-la. Olha só que coisa mais maravilhosa essa Acianthera. Existem, né, como eu falei, mais de 200 espécies de Acianthera, então tem de todo tipo. Beleza. Aí, o que aconteceu? Aí, novamente, começou a separar mais espécies dentro do gênero Pleurothallis. Criou-se a Pabichiella, inclusive a fusca, que dá uma haste bem fininha, e na ponta da haste dá tipo uns beicinhos, uma florzinha muito minúscula, muito interessante. Também a Pabichiella foi proposta, olha só, interessante, em 1976, também não foi aceita, e ficou dentro do gênero Pleurothallis. E só agora, a partir de 2000, que começou o trabalho, né, genético sobre a diferença das espécies de orquídeas e de gêneros, que ela foi aceita como gênero à parte de Pleurothallis. A Speclinia, a mesma coisa. Ela foi proposta em 1830. Também não foi aceita na época e agora já está estabelecida como gênero à parte, especialmente o Grob. O Grob, ele é muito comum nas coleções, ele é muito comum nas exposições, certo? Ele dá um cachinho muito carregado de flores. A planta é menor, mais ou menos desse tamanho, mas isso daqui não é Speclinia, tá? Isso daqui por incrível que pareça, é uma Driadella, tá? E também a Natalis, né? A Natalis também é um gênero que possui folhas maiores, algumas espécies têm folhas maiores, e as flores são verdes, igual as estrelinhas, muito, muito comum no sul, inclusive. Aí eu queria mostrar para vocês também o Myoxanthus, é um gênero, né, com poucas espécies, pouquíssimas espécies,
é uma planta que ela floresce semelhante às octomérias, né? Ela produz buquês de flores na base da folha, certo? E elas repetem as florações também na base das folhas, assim como as octomérias fazem. As octomérias fazem, tá? No caso daqui é uma octoméria, certo? Também, né, produz buquês de flores aqui na base das flores. Na base das flores produzem os buquezinhos. São plantas muito, muito fáceis de cultivo. As octomérias, eu acho que dentro de mini e micro-orquídeas são as mais fáceis de cultivo, na minha opinião. São bem resistentes, né? E tem outra aqui, deixa eu ver. Ah, tá. E tem uma octoméria bem diferente, que eu ainda não peguei o nome. Essa eu ganhei não é em Venda Nova, é em Domingos Martins. Olha só que coisinha mais fofa, eu ganhei uma mudinha. Eu fiz um vídeo na casa de uma senhora, que o quintal dela é todo abarrotado de orquídeas que ela amarra, ela joga sementes, e ela me deu essa mudinha de octoméria. Como lá é um lugar muito úmido, né, eu fiquei preocupado, porque aqui nós não temos umidade atmosférica, porque nós estamos a 170 metros a nível do mar, por isso que eu estou desesperado para mudar daqui. Quando eu peço para vocês comprarem os meus kits, os meus produtos, é porque eu preciso de um lugar com maior altitude, né? Eu já achei um local lá em Batiba, estou indo lá ver, se Deus quiser vai dar certo. Lá está a mais de 500 metros a nível do mar, já ajuda bastante para o melhor cultivo das minhas orquídeas, né? Especialmente as micros, as minis, as Adrolélias púmilas, a Laure, Diana, que gosta de umidade atmosférica, né? Isso, nossa, vai me ajudar muito. Então, amado, para vocês entenderem melhor essa divisão, né? Como tudo antigamente era descrito dentro de gêneros específicos, igual Aratalis, Pabistiela, Speclinia, né, Stelis, era tudo Pleurotalis, também aconteceu com as catleias. Muita gente vai me matar agora. Mas, por exemplo, se fosse eu hoje, né, com cunho científico, eu ia pegar Cattleya valkyriana. Eles são demais hoje. Eu ia pegar Cattleya valkyriana, Cattleya nobilio e Cattleya violácea. Ia separar. Ia criar um novo gênero para elas. Dentro do grupo das Cattleyas bifolhadas, ia ser outro gênero com as suas subdivisões. Por exemplo, Gutata, Amethystoglossa, Tigrina, tá? Seria um tipo. Aí, Chofediana, Granulosa, Porfiroglossa, outro. Lodigese, Herizonia, né? E sim, eu ia dividir tudo, ia criar novos gêneros, ia subseções, ia dividir tudo. Porque o que difere as orquídeas dos demais vegetais é a sua riqueza, certo? De membros da família. E dentro da família Orquidácea. E dentro de alguns gêneros, eles se cruzam. Eles são compatíveis geneticamente. E já outros nem se você quiser, querida, não se cruzam. Então, é essa diversidade genética, morfológica, taxonômica que faz a família Orquidácea ser a mais fabulosa do universo. Não existe nada superior à família Orquidácea, tá certo? Então, deveria-se fazer um trabalho, né? Porque foi feito um trabalho de estudo genético, que eles agruparam muitas orquídeas no mesmo gênero, igual os de antigamente, que não tinha conhecimento nenhum. Então, para mim, eles deram um passo para trás, tá certo? Porque compatibilidade genética, afinidade genética, como se fala, o similar, ele sempre deixa não é uma falha, é um traço que o separa, né? Eu até conversei com o senhor Luiz Falqueto, né, porque ele falou, as orquídeas, elas evoluíram de acordo com a sua necessidade de reprodução, de sobrevivência, da existência da espécie. Aí, você observa, a Cattleya gutata, ela divide o mesmo habitat com a Sophronites cernua. Como que a Sophronites cernua pode ser uma gutata? Pode ser uma Cattleya? Elas estão dividindo o mesmo habitat, tiveram o mesmo clima, as mesmas estações, tudo, mas uma planta assumiu uma forma diferente a outra da outra. Então, isso é caracterização, isso é evolução, né? Se não fosse necessidade essa evolução taxonômica, genética, elas seriam tudo iguais, seriam tudo samambaias, seriam tudo avenca, entende? Então, de certa forma, esse trabalho genético que alguns cientistas botânicos, sei lá o que fizeram, eles
tiveram um retrocesso, né? Um retrocesso, porque vocês podem observar, as crianças de hoje em dia já nascem correndo pelo corredor do hospital, falando no celular, entendeu? Impondo suas necessidades, querendo mandar no mundo. Isso é evolução, isso é o homem, ele está cada vez mais se desprendendo das necessidades básicas, né? Que nós tínhamos antigamente, quando uma pessoa adulta chegava na casa da minha mãe, a gente sentava no chão para comer as crianças, porque o adulto era respeitado, né? O adulto era respeitado. A mãe com o filho no ônibus botava o filho no colo ou botava a criança em pé para o mais idoso sentar. Hoje em dia, nossa senhora, cadê o respeito? Cadê? Entendeu? Então, aí no caso a humanidade teve uma evolução negativa, em vez de melhorar, piorou. E as orquídeas não, elas evoluíram e melhoraram muito, muito. Isso é adaptação, né? Isso é assim, tipo assim, eu quero sobreviver, eu preciso me reproduzir, e elas assumem formas diferentes para assim manter a espécie, tá certo? Então falei sobre micro e mini orquídeas, tá certo? Atenção, as minis e micro orquídeas, por exemplo, essa coisinha fofinha aqui, tá certo? Ela não tem reservas como uma catleia, não tem reservas como uma encíclia, uma braçávula. Então, automaticamente, ela precisa de mais umidade do ar, tá certo? Amores, umidade do ar é o que eu não tenho aqui, por isso que o meu cultivo não é um dos melhores, certo? Eu tento manter um bom cultivo, mas, por exemplo, quando você mora num local que tem mais altitude, essa planta aqui vai estar magnífica. Aqui ela está sobrevivendo, porque apesar que o meu chão é terra, quando eu molho fica úmido, mas o calor aqui é muito intenso e a umidade do ar não é suficiente para manter a qualidade de vida dessa planta. Então, umidade do ar não quer dizer regas diárias, porque se eu molhar todo dia, aqui, né? Se eu molhar todo dia, o substrato vai ficar estagnado com umidade, as raízes vão apodrecer e a planta vai morrer. Porque na natureza não acontece isso. Na natureza, que tem umidade atmosférica, durante o dia a planta seca, né? Tipo assim, tá calor, seca, mas à noite tem aquela neblina, aquela névoa, né? Aquele vapor atmosférico que umedece ela e garante a vida dela. Por isso que você deve molhar suas orquídeas à noite, porque à noite, em muitos lugares, a temperatura cai, forma-se orvalho e as plantas sobrevivem, tá? Evitem ao máximo de molhar suas plantas de dia, especialmente no calor. Meu Deus, que vídeo longo! Então fica a dica aí do site da Wikipédia, para quem puder ajudar, ok? Lembrando da nossa exposição de orquídeas aqui em Governador Valadares, dia 9 e 10 de março, nesse próximo fim de semana. Esperamos por vocês, tá certo? E vou finalizar o vídeo mostrando outra parte, porque eu havia comprado uma planta, essa Cattleya ludeimaniana semialba do Sávio Calimã. Deixa eu ver se tem data. Não tem. Aí eu dividi ela em dois vasos. Eu já mostrei um vaso anterior, que a flor já tá murchando. E esse daqui desabrochou por agora. Olha só que coisa mais fantástica. Vou deixar ela aqui na sombra, porque vai ter exposição agora nesse fim de semana. E quem sabe ela pode ir lá ajudar a enfeitar, né? Quem sabe. Então, ficou a dica aí para vocês sobre micro e mini orquídeas. O cultivo é sempre mais, para algumas espécies... Meu Deus, tem mais assunto. Para algumas espécies, para a maioria das espécies, é mais sombreamento e umidade, tá certo? E para algumas outras espécies, mais luminosidade e mais luminosidade. Umidade também, mas mais luminosidade. A Cyanthera saurocéfala, ela vegeta às vezes em rocha, ao sol pleno. A Cyanthera teres, essas duas acianteras que eu mostrei para vocês também vegetam em rochas, entre a grama, no meio dos líquens, dos musgos, certo? Então, tem muitas orquídeas que vegetam, muitas espécies de orquídeas dentro de determinados gêneros que vegetam tanto com mais luminosidade como menos luminosidade. Uma pessoa me mandou uma pergunta hoje no Facebook perguntando: Francisco, dendróbio pode ser cultivado a sol pleno? Honey, atenção. Dendróbio é um gênero muito grande. Igual eu falei das mini micro-orquídeas aqui, exclusivamente a Cyanthera, né? Presta atenção. Tem uns na natureza, lá na Austrália, seja onde for, Ásia, que vegeta com mais luminosidade, como Dendróbio lindley, Dendróbio chrysotoxicum,
Dendróbio ginquense, tem dendróbio nobile. Então tem muitos dendróbios que precisa de mais umidade. Eu não digo sol pleno, porque o sol pleno ele é muito agressivo. O sol pleno da planta na natureza, por mais que seja causticante, ele ainda, a planta nasceu, cresceu ali, se adaptou ali. Então, tudo bem. Um sol quente de um orquidário, né, de uma residência, é totalmente diferente. Especialmente para mim, que mora ao nível do... abaixo não. A 170, a 100 metros a nível do mar. Tá certo? E existem os dendróbios mais delicados. Vou até aproveitar o vídeo, o celular aqui, vou mostrar para vocês. Como o dendróbio anósmo, o dendróbio afilo, dendróbio rodostoma, que eu vou mostrar para vocês agora, são dendróbios que não podem, esse dendróbio zita, não podem pegar muita luminosidade, muitos, né? Porque são plantas que naturalmente vocês podem observar que é um vegetal mais delicado, tá certo? Então, mesmo dendróbios que podem ser cultivados a sol pleno, como o dendróbio moscato, eu ainda indico que não se cultive a sol pleno, a não ser que seja o sol da manhã, tá certo? As vandáceas precisam de muita luminosidade, né? As plantas do gênero que compõem as vandáceas, mas também eu ainda acho que é perigoso, né? As rodriguésias precisam de mais luminosidade, mas olha só, sempre debaixo do sombrite. Ó, sombrite aqui, ó, para filtrar o sol. Porque o sol, especialmente na primavera e no verão, é muito forte. Olha só, sol da manhã, são 11 horas da manhã, olha aqui. Tá certo? Então eu tenho que tomar cuidado. E o que que tem aqui? Epidendro, encíclia, pseudolélia, plantas que suportam o sol. Aqui, tanto é que a minha Cianthera teres, que nós estávamos falando de Cianthera, ó, tá aqui, ó. É uma planta que suporta luminosidade, certo? É uma planta que na natureza dá sol pleno. Mesmo assim eu não vou colocar sol pleno porque queima, certo? Hoffmann sanguela na natureza nasce nas pedras a sol pleno, mas eu não deixo ficar, eu coloco debaixo do sombrite para filtrar, tá certo? Braçávula suporta muita luminosidade, mas sempre filtrado. Schomburg gloriosa, vocês podem observar que todas as plantas que necessitam de mais luminosidade estão no topo. Amor, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só perguntar. Super beleza. Tchau, tchau. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Eu fiz um vídeo ontem, né, sobre plantio do dendróbio anósmo na placa de Oswaldo e mostrei o cataceto matosiniano, né, e o cataceto labiato. E falei que a maioria dos catacetos do grupo do Lurindo não faz a ressupinação das flores, né? As flores ficam de cabeça para baixo. No entanto, vale lembrar que o cataceto Lurindo, ele faz a ressupinação sim, né? O labelo dele fica voltado para baixo. Vou mostrar para vocês aqui. Então vocês podem observar que a haste floral se posiciona em forma de arco, né? E as flores fazem a ressupinação, ou seja, o labelo fica voltado para baixo e aqui as abelhas fazendo festa. Por que eu estou falando isso? Porque a família orquidácea é muito grande, cada espécie se adapta à sua melhor forma de polinização. Ah, Francisco, mas o Lurindo parece um labiato, parece um rouqueri, por que ele fica assim? A planta, né, na sua evolução, ela percebeu que dessa maneira ela se sai melhor na sua reprodução, né? Porque flores são reprodução. Então, Francisco, mas o polinizador é o mesmo, é a abelha euglossa, sim. No entanto, às vezes o clima, o fator de mata, que tipo de mata que essa planta vegeta, água, no caso das chuvas, umidade, luminosidade, tudo isso influencia para que o vegetal se posicione e se coloque de uma forma melhor evolutiva para que garanta a sua reprodução. A ressupinação nas flores são detalhes que nós não entendemos, tá? Então, anaqueilos e prostéquias também ficam de cabeça para baixo, a flor, né, não faz a ressupinação. Então, são detalhes que para a ciência tem que ser estudado com mais aprofundamento para que a gente entenda. O que deve ser observado é que a polinização é um fator muito importante para que as orquídeas possam se reproduzir, né, que é através de sementes. Então,
as plantas elas procuram formas e maneiras de garantir essa reprodução através das flores, que depois das flores polinizadas geram cápsulas. Supervise. Tchau, tchau. Amados, vou mostrar para vocês o meu Bumbonfilho Fascination. Galera que curte bumbonfilhos asiáticos, tá? Olha aqui, ó, que maravilha. No meu sistema de plantio com um pedaço de xaxim no vaso plástico com esfagno. Esse bumbonfilho ele não me decepciona, todo ano ele floresce, tá certo? Vou mostrar para vocês também um bumbonfilo que está na telha, mas está no local mais sombreado e protegido, certo? Olha só que coisa mais fofa, mas já está todo enraizado, com um buchinho de esfagno e no orquidário na parte mais sombreada para protegê-lo. E também mostrar para vocês um bumbonfilo que eu andei vendendo bastante, que é o bumbonfilo Frost com bumbonfilo equinolábio. Olha só que coisa mais maravilhosa tá essa minha planta, tá com a hastezinha floral. Infelizmente não vai dar para expor na exposição, porque eu acho que não vai abrir, tá certo? Quer cultivar bumbonfilos asiáticos? Pode fazer a torre, aquela torre que eu ensino no meu vídeo. Não é torre, é um cilindro, né? De tela plástica, aí você coloca 90% de esfagno com 10% de palha de arroz carbonizada, tá? Lembrando que bumbonfilos asiáticos precisam de mais sombreamento, tá? São plantas delicadas que não suportam muito a luminosidade. Superbeza. Tchau, tchau.